Fala pessoal, nesse vídeo de agora eu vou mostrar para vocês 5 grandes motivos para você migrar para o Blender 2.8 agora. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês quais são esses 5 grandes motivos e por que vocês devem migrar agora. Vamos lá! Fica se perguntando assim, por que eu devo migrar para o Blender? Quais são os motivos e assim, se realmente esses motivos compensam em eu estar migrando para o Blender agora? Blender, principalmente o Blender 2.8, porque Blender 2.7.9 já foi descontinuado e tudo mais. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que esses 5 grandes motivos valem todo o sacrifício. Antes de eu começar, deixa o seu gostei no vídeo. Se você não gostar também, não tem problema. Isso é importante para a gente saber, para mim saber o quanto eu devo melhorar nos vídeos. Se inscreva no canal também, porque esses vídeos vão estar sendo postados já com um pouco mais de frequência para ajudar justamente vocês nessa nova jornada na utilização do Blender 2.80. Acompanhe também, não se esqueça de acompanhar sempre a descrição dos vídeos. Nesses vídeos eu vou estar postando sempre coisas novas, links novos, ou vídeos relacionados. Então vamos lá. Todo mundo deve se perguntar, nossa, o primeiro grande motivo que eu devo migrar para o Blender é que ele é free. E não. O primeiro grande motivo que eu acho que você deve migrar para o Blender é por conta da comunidade ativa do Blender. O que significa isso de comunidade ativa do Blender? O Blender ele tem um núcleo de desenvolvimento. Muitas pessoas trabalham remoto, outras pessoas trabalham lá em Amsterdã, na sede da Blender Foundation. A comunidade ela funciona da seguinte forma. Há os desenvolvedores das ferramentas, do software como um todo e das ferramentas, porque algumas ferramentas são desenvolvidas por terceiros. O que acontece? Todo dia praticamente, principalmente agora na versão 2.80, 81, 82, você pode entrar no site e que tem uma versão nova do Blender. E não só isso. Você consegue inclusive baixar a versão com o código fonte, onde você compila a sua versão e você consegue trabalhar com aquela versão. Porém, existe um site dos desenvolvedores em que você encontrando um erro que seja, você reporta nesse site e dependendo do nível de dificuldade de alteração daquele erro reportado, às vezes, no mesmo dia esse erro está pronto e na outra versão, quer dizer, na versão do outro dia, você já pode baixar e utilizar. Aquela versão, aquele erro já está corrigido. Eu já tive situações de 7 horas da manhã eu descobri um erro, postar, às 8 horas eu já recebi uma notificação de que esse erro já tinha sido resolvido. Óbvio que não por conta do meu erro, mas por erro de outra pessoa, só que esse erro era o mesmo do meu e aí já tinha sido resolvido. Então, a comunidade ela é muito ativa, as pessoas trabalham muito nisso e qualquer errinho elas estão postando. E não só isso. Se você sabe desenvolver, por exemplo, no meu caso, eu trabalho também desenvolvendo com C, C++ e Python. Eu posso simplesmente pegar o Blender em código fonte, baixar ele e trabalhar no código, corrigir erro, fazer alguma coisa, submeter para o pessoal da Blender Foundation. Se esse erro que eu corrigi der resultado, quer dizer, for satisfatório para eles o incorporam na versão original do Blender. Então, você como desenvolvedor, você pode entrar ajudando isso, ajudando no desenvolvimento, ajudando nas melhorias
do Blender 2.80 e afins. E não só isso, você pode desenvolver add-ons, desenvolver plugins para o Blender. Esse para mim é o ponto chave, né? Porque muita gente fala assim: ah, pô, se eu mudar para o Blender eu não vou ter suporte. Não vai. Eu tenho o Max e o Maya originais, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Uma vez eu estava trabalhando lá em 2011, 2012, eu estava trabalhando, né, isso eu com a versão original. Estava fazendo um trabalho e o 3ds Max, toda vez que eu mexia na timeline, puf, o Max fechava. Para resumir a história, só foi corrigido na versão 2013, para vocês terem ideia. A versão que eu estava usando era 2012. Esse problema só foi corrigido na versão 2013. Por quê? Qual é o grande problema desses softwares pagos, Max, Maya e afins? É que ele tem um ciclo de desenvolvimento. Esse desenvolvimento, como ele é feito fechado por um grupo de profissionais que trabalham para a Autodesk, esse desenvolvimento ele tem que ser validado internamente pelos profissionais. Então tem pessoas que são os beta testers e tal. E aí esses programas eles são validados por esses beta testers. Geralmente os beta testers eles não trabalham ali dentro. É óbvio, são pessoas, são profissionais do mercado que recebem a versão beta para testarem. E aí o que acontece? Esse beta tester ele testa, se houve algum erro, manda para o pessoal do suporte. O pessoal do suporte pega e reimplementa aquilo, manda para o beta tester e fica só nessa ponte. E aí o que acontece? Só liberam a versão ou o Service Pack ou a versão nova assim que tiver certificado. Aí eles vão lá, liberam a versão nova, né, para o cara baixar. De repente isso leva 4 meses. Agora o ciclo de desenvolvimento do Max e do Maya, ele está funcionando, se eu não me engano, é ciclo de 3 a 4 meses. Então todo ano você tem um update. Então, por exemplo, quando você recebe a versão do 2009, essa versão 2009 ele vai receber o update durante 3 períodos, né? E aí quando eles lançarem o 2020 já vai ter outros 3 ou 4 ciclos e assim vai. O que acontece? Isso é lento, isso é moroso. E aí você tem um erro agora, cara. Você precisa resolver isso agora. Daqui a 3 meses já não te interessa mais, que é o período que sai o Service Pack. No Blender não existe isso. Seu erro foi corrigido hoje, você pode, se você não quiser esperar amanhã, você baixa a versão do Blender, compila e usa. Pronto, não tem dor de cabeça, né? E a compilação não é tão difícil assim, é até bem fácil de fazer. Óbvio, depende se está no Linux, no Windows ou no Mac, mas você pode fazer a sua compilação. E a comunidade ela gira muito, ela é muito ativa, então isso é muito legal. O ponto número 2, vocês devem estar pensando, é grátis? Não, é um software extremamente completo, isso mesmo. É um software de modelagem, é um software atualmente de concept art. Se você quiser trabalhar na produção de concept dentro do Blender, você trabalha, porque agora tem a versão do Grease Pencil em que você pode trabalhar com sketches, ou storyboard, ou animatic. Você pode fazer tudo isso dentro do Blender. Você pode esculpir, então você pode trabalhar com esculturas dentro do Blender, igual o ZBrush. Óbvio, pessoal, que o ZBrush ele é um software extremamente focado em modelagem, único e exclusivamente em modelagem. Modelagem principalmente por escultura, na forma de esculpir. Óbvio que agora, né, tem a versão mais recente do ZBrush. Eu não tenho acompanhado muito, mas a versão mais recente do ZBrush, você já pode fazer uma modelagem poligonal, vamos dizer assim, né, poly by poly. Então já tem condições de fazer isso também, fazer uma modelagem hard surface e tudo mais. Mas inicialmente o ZBrush ele foi feito, é óbvio, para modelagem orgânica. Então não tem como comparar, pessoal, não dá para comparar. Porém, você consegue esculpir tão bem quanto no ZBrush no Blender.
Então, quando as pessoas me perguntam, Edgar, compensa eu estudar o Blender para esculpir? Então, você vai querer fazer o quê? Cartoon? Se for cartoon, cara, você não vai, tipo, perder em nada. Se for uma escultura hiperrealista, aí já complica um pouco, porque o ZBrush ele aguenta 200 milhões de polígono, 300 milhões de polígono, depende do seu computador. O Blender ainda não, né? O Blender ele 20 milhões de polígono, ele já está indo legal, mas ainda está engatinhando, né? Então ele é um software de pintura de textura. Aí você fala, putz, então eu vou substituir o Substance Painter. Não necessariamente você precisa, tá? Se você quiser trabalhar também com Substance Painter, vai na fé, não tem medo, né? E não é porque um software é pago que eu não vou usar, não. É um software pago, focado nisso e que compensa o seu valor, não é tão caro. Então, mas você tem a possibilidade também de fazer pintura, né, dentro do Blender. Você pode texturizar tranquilamente, você consegue fazer isso dentro do Blender. E vem melhorando a cada ano. Você consegue fazer rig, tem um auto rig perfeito, muito bom o auto rig do Blender, né, muito bom mesmo. Mas se você quiser fazer um rig do zero, nada te impede. Animação, sem comentários, né? A animação do Blender é muito legal. E muitas ferramentas que tem aí no Maya, por exemplo, que são plugins, já vem dentro do Blender. Então você consegue fazer a parte de render, pós-produção, composição e edição. Então é um software onde você consegue fazer todas as etapas em uma. Eu particularmente, como eu não faço edições extremamente sofisticadas, eu utilizo o Blender mesmo para editar, né? Eu já fiz alguns trabalhos ao qual eu precisava fazer um vídeo completo. Cara, nada impede de eu editar inclusive dentro do Blender. Então eu fiz da modelagem à edição dentro do Blender. O terceiro ponto, aí vocês falam agora porque é grátis. Não, porque é multiplataforma. Não adianta nada você ter um software muito poderoso, que se diz muito poderoso, e ele funciona só no Windows, né? Significa que esse software ele te limita muito. E aí eu vou falar por quê. Softwares geralmente multiplataforma, eles tendem a se dar muito melhor no Linux. Por que muito melhor? Porque o Linux ele trabalha a gestão de processos de forma muito mais potente. Ele sabe trabalhar o núcleo, o core de desenvolvimento do Linux. Ele sabe trabalhar muito melhor gestão de memória, gestão de placa de vídeo, gestão de processos, muito melhor do que o Windows. Então, por exemplo, o Houdini, o Maya, o Blender, que são softwares multiplataformas, o desempenho deles, geralmente no Linux, é muito superior ao do Windows. Tá? Mac eu não posso falar muito porque eu nunca trabalhei com Mac, mas eu já trabalhei com Windows e com Linux e sei que a comparação assim não tem nem o que comparar, na verdade, né? Pra vocês terem ideia, grandes estúdios eles utilizam o Houdini porque eles utilizam Linux. Então Maya também, a galera utiliza muito Maya com Linux. Então, multiplataforma é o software. Você vai ficar limitado a um software, por exemplo, como o 3D Max, que só funciona mal no Windows. É complicado, né? O quarto ponto, ADD11 poderosos. Ele tem muitas ferramentas que já vem dentro do próprio Blender. Mas tem uma galera bem maluca que está correndo muito para desenvolver ferramentas assim extraordinárias. Vocês podem procurar na internet, no YouTube, tem ADD11 assim fantásticos para trabalhar com hard surface. Hard surface, você tem o box cutter, o hard ops, vocês têm, cara, uma infinidade de ADD11 assim irados para trabalhar com modelagem. A gente tem ferramentas para trabalhar com bibliotecas, gestão de materiais, gestão de objetos. Então assim, a gente tem muito. Tem o Flip Fluid, cara, que é um ADD11 de fluidos assim
fantástico, fantástico, é muito poderoso o Flip Fluid, só vocês darem uma procurada no que já tem sobre o Flip Fluid. O MantaFlow, que eles estão incorporando agora na versão 2.82, eu acho, já tem a versão beta 2.81 com o MantaFlow. MantaFlow também é um software, um plugin, né, um add-on de fluidos. Cara, tá muito bom. Tem add-ons de cabelo, de hair, muito legal, apesar do Blender ter já um sistema de hair. Tem o Animation Nodes que, cara, é muito poderoso. Então, para quem trabalha com Motion Graphics, o Animation Nodes é fantástico. E, inclusive, o desenvolvedor do Animation Nodes, ele foi incorporado ao grupo de desenvolvimento do core, né, do núcleo principal do Blender. E, se eu não me engano, ele está transformando o Blender em um software procedural estilo Houdini. Então você vai poder modelar de forma poligonal e também de forma nodal, igual se faz com o Houdini. Então você vai poder linkar ali um monte de nodos e você tem um prédio e assim vai, né? Então o crescimento do Blender nessa questão de plugins, de add-ons, está muito grande. E o quinto e último é pequeno e poderoso. Se eu for lá agora e baixar o Blender 2.81, que é a versão que está saindo beta agora, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, é lógico, você vai ver que ele tem, se eu não me engano, 240 megas. Desinstalando, vai dar uns 400 megas. Né? E detalhe, tá em 400 megas porque o Tom é maluco e o cara não deixa passar muito. Ele fala que 400 megas já é muito. E a cada vez eles tentam baixar mais e mais e mais o código. Então, o que acontece? O software é muito pequeno. Muita gente, antes, na versão 2.79, tinha uma Game Engineer. Né? Tem uma Game Engineer nela. Você tinha a possibilidade de fazer jogos em 400 megas. Enquanto isso, você vai pegar softwares aí mercadológicos, tipo o Max, o Maya, 3 GB, né, de download quando você instala, 2 GB de download quando você instala para 3,5. Né? E aí você se pergunta assim, caramba, mas como que um software de mercado, um software livre tem 400 megas, um software de mercado tem 3 GB instalado e o Blender faz quase a mesma coisa? Sim. E aí vamos além. A maioria desses softwares, o Max, o Maya, tem 3 GB, mas dentro dele você não tem a possibilidade de esculpir de forma perfeita igual tem, né, o Blender. Então, para isso, no Maya você precisa usar o Moodbox. Você não tem um editor de vídeo, tá? Você não tem um editor de vídeo, então você tem que usar o Premiere, software pago ou free da vida, né? Um Kdenlive, etc. E dentro dele não tem um software de pós-produção. No Max e no Maya não tem um software de pós-produção. Aí você tem que usar um Nuke, um Natron, um After Effects. E aí a gente está falando que o Blender tem tudo isso em 400 megas. Óbvio, pessoal, que isso, quando você adiciona add-ons, adiciona outras coisas, isso vai aumentando, mas o núcleo, o software original que você baixa zerado, gira em torno de 400 megas. O download dele dá 240, né? Mas dá em torno de 400 megas, tá? Isso com renderizador próprio, top, né? Que é o Cycles e agora o Eevee. Isso com um software de pós-produção, de edição, de escultura, de storyboard, se você quiser também. Tudo isso dentro de 400 megas. Então, pequeno e extremamente poderoso. Muito, mas muito poderoso. Eu já trabalho com Blender já há mais de 9 anos. Já trabalhei com 3ds Max, Maya, já estudei o Modo, e de todos esses softwares realmente não tenho o que discutir. Assim, pelo tempo que eu estou no Blender,
não tem como comparar em questão de crescimento. Não estou falando de qualidade, estou falando de crescimento. Crescimento em questão do desenvolvimento da ferramenta. Eu sou da época do Maya 4.5. E eu vou ser muito sincero, do Maya 4.5 até eu vou dizer o Maya 2019 melhorou. Tiveram muitas melhorias, mas não chega nem aos pés da melhoria em que veio da versão 2.49 do Blender até agora a versão 2.80. A versão 2.49 era extremamente limitada, né? Limitada em layers, limitado em quase tudo. Agora a versão 2.80 você não tem mais layers, você tem coleções, você tem um monte de coisa, você ouve uma reformulação completa e total da ferramenta. Eu que acompanhei a evolução do Maya, o Maya é praticamente o mesmo. Você utiliza as stacks antigas, né? Então não tem modificadores. Os modificadores eles são empilhados em stacks e se você manda limpar os modificadores, ele apaga tudo. Então se você tem um skin de um rig feito, você perde. Se você tem, cara, um Subdivision Surface aplicado lá, você perde, você aplica na sua malha original. Cara, isso é ridículo. Então assim, um software pago, software extremamente caro, inclusive, né? E que você não houve aquela melhoria, aqueles ajustes que eram necessários para deixar um software melhor, né? A Autodesk comprou lá para 2006 e praticamente de 2006 até hoje foi acrescentando firulas. E o software inchando, quer dizer, coisas antigas que não se utilizavam mais, ainda está lá, quer dizer, para quê? Qual o propósito disso, né? Então assim, ele é pequeno, o Blender ele é pequeno e poderoso e a tendência é sempre continuar pequeno e sendo mais poderoso. Por quê? Porque a mentalidade da Fundação Blender é sempre essa, é sempre trazer o poder em uma quantidade reduzida, né? Vamos dizer assim, de tamanho do seu software. Por quê? Porque isso influencia. Se a pessoa tiver um software enxuto ali, com as ferramentas que realmente são importantes, ele vai rodar melhor, né? O seu core, o seu núcleo vai rodar melhor. Enquanto isso você tem o Max e o Maya, que existem modificadores lá que você nunca usa na vida, mas continua lá. Em vez dos caras tirarem para reduzir os problemas no núcleo, né? Não, os caras continuam deixando e vai uma bola de neve até quando? Até o usuário usar e ficar aquela carroça que vocês conhecem. E aí você vai falar, Edgar, mas pô, você não falou que ele é de graça. Então, de graça para mim, ele é apenas um detalhe. E aí eu vou dizer por quê. Porque que o de graça é apenas um detalhe no porquê você deve migrar para o Blender. Vou citar um exemplo. Eu tenho aqui, ó, para mostrar para vocês a versão essa aqui é do Maya, tá? Entertainment Create Suite 11. Original que eu tenho. Eu tenho essa do Create Suite original que tem o Maya, o Motion Builder e o Moodbox. Mas eu tenho uma versão simplificada do Max, eu só não achei a caixinha, né? Mas eu tenho ela original. Isso aqui, 2011, eu comprei com Service Pack para o 2012. Vamos fazer um comparativo muito simples. O Blender é grátis, beleza. Vamos dizer que o 3ds Max fosse grátis. A comunidade da Autodesk ela é ativa? Não. Ela demora 3 a 4 meses para dar updates de problemas na ferramenta. O software ele é completo? Tá longe disso. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Tem ferramentas lá que não dá para utilizar. A animação no Max, impossível trabalhar. Rig é ruim de fazer, né? Tudo é muito ruim de fazer. Você não tem um editor de vídeo. Você não pode esculpir,
você não tem um software de composição. Partículas no Blender é irrisório. Então, assim, não é um software completo. É multiplataforma, irrisório. Só funciona no Windows. Nem no Mac, que é no Mac, eles não fizeram. Então, só funciona no Windows, cara. Isso é ridículo. Tem plugins poderosos? Até tem. Tem uns legais, né? Tem de fogo, que são bacanas e dá para trabalhar legal, mas a ferramenta não ajuda muito. É pequeno e poderoso? Irrisório falar isso, né? Pequeno nunca. 3 GB instalados, poderoso? Pode-se dizer para maquete, mas outras áreas, desculpa, animação não dá para trabalhar com 3ds Max. Então, por isso que eu falo com vocês, grátis é um detalhe, cara. É um detalhe. Ah, se a Autodesk fizesse o Blender, o Max grátis, ele já tinha quebrado. Simples assim, né? Eles já tinham abandonado. Porque um software, cara, primeiro, ele é hermético, ele é fechado, só a Autodesk consegue programar o núcleo dele. Segundo, ele é um software extremamente inchado. Cara, 3 GB para ele não ter um programa de sculpt, para ele não ter um editor de vídeo. Qual é a justificativa? É muita ferramenta que não se deve estar dentro do software e com isso ele só cria problemas, né? Só incha o software. Então por isso que eu falo, o grátis é um detalhe, tá? Não adianta o software ser grátis e não prestar. Beleza? Então, pessoal, basicamente esses foram os 5 pontos que eu queria deixar para vocês, né? Então, relembrando aqui os 5 pontos que a gente tem. Comunidade extremamente ativa, a comunidade do Blender é muito boa. Software extremamente completo, multiplataforma, add-ons poderosos e pequeno e poderoso. E de gruja, o Blender é grátis. Então eu espero que vocês que tenha sido esclarecedor esse vídeo para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe nos comentários para vocês, né? Poxa, Edgar, mas eu estou tendo problema nisso, naquilo. Cara, deixa um comentário aí de qual o problema, qual a sugestão que vocês têm de vídeos e tudo mais, porque isso vai ajudar muito, enriquece muito e eu tenho muita informação para passar para vocês. E aí é legal esses comentários que eu já foco, já direciono os problemas que vocês têm com o conhecimento que eu tenho com relação ao Blender, com relação ao mercado, com relação a 3D, beleza? Então, relembrando, se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, que isso é muito importante. Quanto mais pessoas estiverem inscritos, mais isso motiva a gente a desenvolver novas aulas, né? Desenvolver novos materiais para estar postando para vocês. Acompanhe toda vez a descrição do vídeo, isso é, né, eu vou estar sempre postando coisas, lançamentos que que eu vou estar fazendo com relação a cursos, a workshops, treinamentos e muito mais, beleza? Então é isso e até o próximo vídeo. Até mais.